Você sabe o que é velocidade instantânea e a diferença entre ela e velocidade média? Você sabe o que é e como aplicar o cálculo diferencial nestes conceitos? Bem, se você respondeu não a essas perguntas e gostaria de aprender cinemática do zero de uma maneira prática e fácil, então fica comigo que eu te explico depois da vinheta. Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e esta é a nossa terceira aula de cinemática. Então, na aula passada, nós vimos como construir um gráfico da posição de um corpo em movimento ao longo do tempo, né? O gráfico x de t. Vimos também mais algumas grandezas fundamentais da cinemática, como velocidade média e velocidade escalar média, como também a diferença entre essas grandezas. E finalizamos a aula com um exercício de aplicação, onde construímos um gráfico, nós interpretamos e calculamos estas grandezas aqui, tanto a vetorial, que é a velocidade média, quanto a escalar, que é a velocidade escalar média. Vimos também que a velocidade média ela pode ser calculada pela tangente do ângulo formado entre a reta que traçamos nesse gráfico e o eixo horizontal. E vimos também que isso é igual ao intervalo da posição dividido pelo intervalo de tempo, que é a definição de velocidade média, ok? Mas eu também falei que podemos obter velocidades mais precisas do que essas velocidades médias aqui, não é? Que é a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade obtida em qualquer ponto da trajetória. Então, a velocidade instantânea, ela é observada num intervalo de tempo muito pequeno, muito curto. Então, é tão curto, não é, esse intervalo, que ela realmente chega a ser um ponto na trajetória. E quando traçamos uma reta tangente a essa curva dessa trajetória, ela também vai ser tangente a este ponto, o que nos vai fornecer velocidades bem mais precisas do que aquelas anteriores que estudamos, ok? E essa velocidade instantânea, ela pode ser calculada através de um ramo da matemática chamado cálculo diferencial, ou também conhecido como cálculo infinitesimal, pois ele trabalha com elementos infinitesimais, ou seja, são elementos muito pequenos que têm uma variação quase igual a zero. O cálculo diferencial ele foi inventado por dois cientistas, por Leibniz e Newton, de forma independente, ou seja, cada um teve suas contribuições para o desenvolvimento do cálculo diferencial, um independente do outro, mas ambos receberam crédito pela criação desta ferramenta, que, aliás, a primeira aplicação do cálculo diferencial foi justamente para definir esta grandeza que estamos estudando, que tem como unidade a unidade de comprimento dividida pela unidade de tempo, que é a velocidade, ok? Então, para calcularmos a velocidade instantânea, nós utilizando o cálculo diferencial, que eu vou chamar a partir de agora apenas de velocidade, ok? Então, a velocidade vai ser igual a velocidade média limite, quando esse intervalo de tempo for muito pequeno, muito curto, ou seja, ele é quase zero. Ele não é zero, ele tende a zero, ok?
Então, substituindo aqui nesse limite a velocidade média pela razão que já conhecemos, ou seja, pela variação da posição dividida pela variação do tempo, esse limite vai ser exatamente igual à derivada da posição em relação ao tempo. Então, é isso que quer dizer essa razão aqui. Ou seja, se tivermos uma função da posição de uma partícula que descreve uma certa trajetória, que nem aqui vimos anteriormente naquele gráfico, nós podemos encontrar a velocidade em qualquer ponto dessa trajetória, ok? E da mesma forma que existe velocidades vetoriais e escalares, como a velocidade média, essa daqui vai ser uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, que é o número, e direção, que é dada pelo sinal na frente do número, né? Que é o sentido. Mas existe também a sua versão escalar, que é a velocidade escalar instantânea, que, para simplificar, eu também vou chamar apenas de velocidade escalar, ok? Então, essa velocidade escalar, ela não depende da direção, ou seja, ela está preocupada apenas com o módulo, ou seja, o número. Então, a velocidade escalar vai ser exatamente o módulo dessa velocidade, ou também o módulo da derivada da posição em relação ao tempo. Um exemplo bem prático de observarmos a velocidade escalar é a velocidade mostrada no velocímetro do seu veículo, pois ele indica um número, mas ele não indica a direção do movimento que você está fazendo, ou seja, ele não está indicando se você está indo no sentido positivo ou no sentido negativo da trajetória, não é verdade? Ou também se você está indo para frente com seu carro ou até está dando uma ré nele, pois ele não depende da direção. Então, podemos dizer que o velocímetro do seu carro é um bom medidor de velocidade escalar. Uma observação importante aqui é que a velocidade escalar, ela, em alguns casos, é diferente da velocidade escalar média, aquela que havíamos estudado anteriormente, ok? Então, nem sempre vai existir problemas, exercícios que essas duas grandezas não vão ser iguais, ok? Então, agora vamos fazer um exercício de aplicação desses conceitos que você acabou de aprender, ok? Eu sei que você pode estar pensando, mas, prof, eu não sei nada de derivada. Calma, derivada não é um bicho de 7 cabeças, ok? E se você é iniciante, antes de passar o exercício, eu vou te ensinar uma regra bem básica de derivada, que com ela você será capaz de resolver muitos exercícios simples. Eu tenho certeza. Então, vamos lá. A regra que eu falei para você é a chamada regra do tombo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para essa regra funcionar é levar uma topada. Não, gente, brincadeira da prof. Então, temos aqui a função da posição em relação ao tempo, né, x de t, igual a variável tempo, ou a variável t, elevado a um número a, certo? Que eu chamei de a. Então, como seria a derivada aplicando essa regra? Nós pegamos o expoente a e tombamos aqui para a base, multiplicando os demais elementos que estiverem aqui embaixo. É por isso que chamamos carinhosamente essa regra de regra do tombo, tá? Então, a gente tomba esse expoente aqui multiplicando e diminuímos uma unidade no expoente original.
certo? É bem simples, mas eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Então, temos aqui uma função x de t igual a 2 vezes t a terceira. Aqui é uma multiplicação, tá? Entre o 2 e a letra t, aqui é uma multiplicação. Só para ficar claro. Então, a derivada dessa função da posição em relação ao tempo vai ser o quê? Vamos pegar esse 3 aqui, que é o expoente, e tombar aqui para a base, né? Para essa parte de baixo, multiplicando os outros elementos. E diminuímos uma unidade no expoente. Então, vai ficar 3 vezes 2 igual a 6. 3 menos 1 igual a 2 no expoente. Então, a derivada dessa função em relação ao tempo vai nos dar 6 vezes t ao quadrado, ok? Bem simples, né? Mas agora eu vou te mostrar uma propriedade de derivada para complementar para o nosso exercício. Mas não se preocupe, ela é uma propriedade que é até bem mais simples do que essa regra do tombo, que é a derivada da soma. Então, a derivada da soma diz que se a gente tem uma soma, a derivada disso aqui vai ser exatamente a soma das derivadas. Que, na verdade, aqui pode ser um sinal de mais ou de menos, tá? Ou pode ser adição ou subtração, tanto faz, ok? Só para ficar claro. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como funciona. Então, temos aqui uma função x de t igual a 2 vezes t a terceira, mais 4 vezes t ao quadrado. Então, nós podemos aplicar essa derivada de forma independente, como vocês viram aqui na explicação, né? Então, a gente deriva o primeiro termo, aplicando a regra do tombo, que na verdade esse primeiro termo nós já fizemos aqui no primeiro exemplo, então eu apenas repeti o resultado, ok? E derivamos o segundo termo, aplicando também a regra do tombo. Então, aqui vai ficar como? O 2, que está no expoente, ele tomba para aqui, né? Para frente do 4, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes t, né? E diminuímos uma unidade no expoente. Então, 2 menos 1, 1. Que podemos escrever ou não no expoente aqui, né? Aqui está implícito que temos o número 1. Porque geralmente a gente não escreve, né? Quando um número ou uma letra ela está elevada ao número 1. Mas se você escrever não tem problema, vai estar certo também, ok? Então, agora que você aprendeu, você está preparado, preparada para fazer o exercício? Então, vamos lá. Então, aqui temos o nosso exercício, onde temos 4 equações, ok? Essas 4 equações indicam as posições x de t de uma partícula no Sistema Internacional de Unidades, ok? Ou seja, as posições aqui, todas elas estão em metros. E agora eu tenho 2 perguntas para te fazer em relação a este exercício. Primeiro, em que situações a velocidade é constante? E a segunda pergunta, em que situações a velocidade está no sentido negativo de x? Então, eu proponho que você pause o vídeo, tá? Tente fazer sozinho, sozinha. Aplique o que você acabou de aprender e depois vem aqui e confere comigo o resultado. Muito bem. Então, nas 2 perguntas, elas estão relacionadas à velocidade, né? Então, temos que saber a velocidade de cada posição, cada função, posição dessa partícula, não é? E vimos que a definição de velocidade, ela vai ser o quê? A derivada da posição em relação ao tempo, não é verdade?
Então, nós temos que calcular a velocidade em cada uma dessas equações. E depois que tivermos o resultado de todas elas, nós podemos analisar e responder a essas perguntas, ok? Então, vamos lá. Vamos aplicar agora aquela regra de derivada, que é a regra do tombo. Então, aqui, ó, nós temos uma soma, né, uma subtração. Então, a gente pode aplicar a regra do tombo de forma separada aqui, ou seja, o primeiro termo e depois o segundo termo, ok? Então, em x de t igual a 3t menos 2, vamos derivar e teremos o quê? Aqui eu tenho o número 1 no expoente, certo? Porque aqui está implícito que temos o número 1. Então, 1, ele vai tombar multiplicando o 3 e vai ficar no expoente o quê? 1 menos 1, né? Do t. Então, 1 vezes 3 vezes t, 1 menos 1 dá 0. E t elevado a 0 é igual a 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3, né? Aqui, a gente repete o sinal, né? Menos 2. E aqui, não aparece o t de forma explícita, não é? Mas aí, o que é que eu fiz? Eu utilizei um artifício matemático, que é o elemento multiplicativo neutro, né? Que é o número 1, né? Que é o termo, é o elemento neutro da multiplicação, número 1, porque qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? 2 vezes 1, 2. Então, só que eu botei esse número 1, esse termo neutro, em termos da variável tempo, da variável t, porque t elevado a 0 é igual a 1 também, ok? Então, como t está elevado a 0, o 0 tomba aqui para baixo, multiplicando todos os termos, e diminuímos 1 no expoente. Então, vai ficar 0 vezes 2 vezes t elevado a 0 menos 1. Só que isso tudo aqui dá 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, vai ficar 3 menos 0, 3. 3 metros por segundo, ok? Então, a velocidade vai ser 3 metros por segundo, porque o exercício diz que as partículas estão usando o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, para a velocidade, ela é dada em metros por segundo, ok? Então, para a equação 2, que é x de t igual a menos 4 vezes t ao quadrado menos 2, nós também aplicamos, né, separadamente a derivada em cada termo e usamos a regra do tombo, ok? Então, o 2, ele vai tombar aqui, multiplicando o menos 4 e o t, que vai dar 2 vezes menos 4, e no expoente aqui a gente diminui 1. Então, vai ficar t elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 4, que dá menos 8, vezes t elevado a, aqui vai dar o quê? 1, né? Então, menos 8t. Esse segundo termo a gente fez que nem o primeiro a equação, tá? Por isso que eu já botei o resultado direto que dá 0, o que vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar menos 8t menos 0 é igual a menos 8t, ok? Menos 8t metros por segundo, ok? Porque essa é a unidade de velocidade no sistema internacional. É sempre importante você escrever a unidade de medida das grandezas, ok? Então, não se esqueça. Então, agora fazendo a terceira equação, x de t igual a 2 dividido por t ao quadrado. Então, aqui você pode até ter estranhado porque temos uma divisão, né? Então, aqui, como é que faz, prof? Bem, eu utilizei também aqui um artifício matemático, que é a propriedade de potenciação, certo?
onde temos um elemento aqui embaixo que tem uma potência no denominador, nós podemos colocar ele no numerador multiplicando e invertemos o sinal do seu expoente, ou seja, se ele era positivo, ele passa a ser negativo. Então, é matemática básica, tá? Aí, agora, temos aqui 2t elevado a menos 2, ou 2 vezes t elevado a menos 2, que é a mesma coisa. E aplicamos agora a regra do tombo. Então, menos 2, ele tomba, multiplicando o 2, e o t elevado a menos 2, e diminuímos 1, menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, o menos está aqui, o 4 está aqui. Vezes t elevado a, essa continha aqui, menos 2 menos 1 dá menos 3. Mas eu fiz uma arrumação aqui, e em vez de deixar essa potência em cima, multiplicando, eu passei para baixo, dividindo com o sinal do expoente trocado, ok? Então, em vez de t elevado a menos 3, ele vai para o denominador como t elevado a 3 positivo, ok? Porque a maioria dos livros apresentam assim, tá? Mas se você deixar t elevado a menos 3, não tá errado não, tá certo também, ok? Então, a velocidade aqui dessa equação vai ser menos 4 dividido por t a terceira metros por segundo, ok? E agora, fazendo a última equação, a quarta equação, temos x de t igual a menos 2. Então, aplicando aquele mesmo artifício que a gente fez para a primeira e para a segunda equação, né, que porque se repetiu, nós obtemos o que aqui? Colocamos um elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né, só que em termos de t elevado a zero, esse zero tomba na derivada, multiplicando todo o restante aqui. Então, vai ficar 0 vezes menos 2 vezes t elevado a zero menos 1. Então, 0 multiplicado por isso aqui vai dar o quê? 0 metros por segundo, ok? Então, veja que não é difícil aplicar como uma regra. Existem outras regras, tá? Existe a regra da constante, a regra do quociente, que poderíamos ter aplicado aqui, que daria o mesmo resultado. Mas, utilizando um pouquinho de criatividade, nós usamos apenas uma regra bem simples e podemos calcular a velocidade para todas essas equações, ok? Então, qual é a resposta para a primeira pergunta? Ou seja, quais das situações a velocidade é constante? Então, vamos analisar uma por uma. Então, na primeira, nós vemos que a velocidade é igual a 3 metros por segundo, para qualquer tempo, né? Porque ela não depende aqui da variável t mais. Então, qualquer instante de tempo, a velocidade é 3 metros por segundo para essa partícula. Já para as equações 2 e 3, veja que temos uma dependência do tempo, ou seja, para cada valor diferente de tempo, nós teremos valores diferentes de velocidade. Então, por exemplo, aqui em menos 8 vezes t, se eu substituir t por 1 segundo, quanto é que vai dar a velocidade? Menos 8 metros por segundo. Se o tempo for igual a 2 segundos, vai dar quanto a velocidade? Menos 16 metros por segundo. E assim por diante, né? Ou seja, para cada valor de tempo diferente que eu colocar aqui, eu vou ter um valor diferente de velocidade. A mesma coisa aqui na equação 3, tá? Para cada valor diferente que eu for colocando aqui, vai me dar um valor diferente de velocidade. Então, esses dois aqui não temos velocidades constantes, certo? Elas sempre estão mudando, ok? De acordo com o tempo que a gente vai colocando, né? Mudando. E essa quarta e última equação, a velocidade é constante também, porque ela sempre vai ser 0 metros por segundo, né? Então, para qualquer instante de tempo,
a velocidade vai ser essa, que inclusive velocidade igual a 0 metros por segundo em qualquer instante de tempo, quer dizer que ele está parado para qualquer tempo que é dado no gráfico, né? Que é dado na trajetória dele, ou seja, ele não se move, ok? Então, temos como resposta para a primeira pergunta as equações 1 e 4, ok? Que, a propósito, essa equação 4 aqui, x de t igual a menos 2 metros, né? Porque está no sistema internacional, ela nos parece familiar, não? Bem, ela é a posição ao longo do tempo do nosso protagonista, o coelhinho preguiçoso. Lembra dele? Bem, se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, depois assista a aula 2 dessa playlist, tá? Eu vou deixar o link aqui no card ou também aqui na descrição do vídeo. Então, muito bem, vamos agora responder a última pergunta. Em que situações a velocidade está no sentido negativo de x? Bem, vimos que a velocidade é negativa em 2 e 3, não é? Aqui, ó. Porque para qualquer instante de tempo, a velocidade vai ser negativa, certo? Porque o tempo colocado aqui, ele sempre vai ter valor positivo, e positivo com negativo sempre dá negativo, né? Nessa multiplicação aqui, ok? E uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui, tá? Que é bastante importante, é que na prática, tá? Não existe velocidade negativa. Mas como a gente está trabalhando com uma velocidade aqui que é uma grandeza vetorial, ou seja, além do módulo, que é o número, ela tem um sentido, que é dado pelo sinal na frente do número. Então, esse sinal aqui só está dizendo que o corpo ele está se movendo no sentido negativo de um sistema de referência que adotamos. Porque lembra que nós adotamos todos o sentido para a direita o sentido positivo e para a esquerda o sentido negativo do movimento. Então, só para ficar claro que é apenas isso que o sinal quer dizer, ok? E então, as respostas para a nossa segunda pergunta vai ser justamente esse 2 e 3. E isso é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aqui um like para eu saber se você gostou. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. E eu espero de coração que eu tenha te passado um conteúdo de valor. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!